Hora da lição. Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da Lição. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou convidar você a se inscrever. Clique aí no link, inscreva-se, aperte o primeiro sino de todas as notificações para você ser avisado quando subir um vídeo aqui, entrar um vídeo no canal, tá bom? Dê seu like, comente e nos ajude compartilhando com seus amigos, familiares e convidando eles para se inscreverem também. Conto com você, tá bom? Se inscreva, compartilhe aí com seus grupos, sua igreja e seus amigos. Lição número 3, sábado, dia 14 de janeiro. E o tema da semana é o seguinte: o pacto do dízimo. Verso para memorizar. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Durante toda essa semana, nós vamos falar, ou seja, vamos estudar aqui sobre a importância do dízimo. E a gente já vem, da semana passada, comentando sobre isso. Mas vamos falar de uma maneira mais detalhada. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo a respeito do pacto do dízimo. O dízimo é uma bênção, é bíblico, é uma bênção de Deus. E a lição vem falando que Abraão havia retornado de uma viagem bem-sucedida, de uma missão, onde ele salvou o sobrinho Ló, sua família e outras pessoas do cativeiro, outras pessoas que foram levadas de Sodoma. Então o rei de Sodoma ficou tão agradecido com Abraão que resolveu dar os despojos da guerra, a recompensa para Abraão. Mas Abraão não apenas recusou a oferta, mas deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Naquela época não tinha ainda os templos, a igreja, para dizer: vamos à casa do tesouro devolver o que é de Deus. Então ele achou por bem devolver a Melquisedeque. Deus disse para Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Está lá em Gênesis capítulo 15, verso 1. Na verdade, Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: não se preocupe, eu serei seu protetor e provedor. E Deus ele nos convida também para ser fiéis a Ele, e Ele será o nosso protetor e o nosso provedor. Na verdade, Deus já é o nosso provedor, mas Ele nos convida em Malaquias 3,10: devolvam o que é meu e me prove nisso que eu derramarei as bênçãos na vida de vocês. Então a gente não tem que ficar olhando para um lado, para o outro, especulando coisa ou imaginando besteira. Precisamos ser fiéis a Deus, devolver o que é dele, e Ele nos convida a provar nisso. Então as bênçãos talvez não estejam caindo, aquelas bênçãos tão esperadas na sua vida, na nossa vida, porque ainda não somos totalmente fiéis a Deus. Precisamos devolver o que é dele e precisamos ser fiéis a Deus. E ele diz em sua palavra: provai-me nisto. Ele pede que provemos ele. Então, se Deus está pedindo, é porque ele vai realmente nos abençoar. Então precisamos obedecer, ser fiéis a Deus, para que Deus seja o nosso provedor. Não é só de boca dizer Deus é o provedor, mas que nós possamos agir na prática, sendo fiéis a Ele. Agora, o que você acha? O que tudo isso significa para nós hoje? Comente aí, dê sua opinião. O que isso significa hoje, no nosso século? O dízimo, ser fiel a Deus. O que isso significa para você hoje? Depois disso, Moisés disse aos israelitas, quando estavam prestes a entrar em Canaã, que eles precisavam também fazer o mesmo. E ele disse assim: certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes. Quando eles plantavam, que nascia os frutos,
aí precisava tirar a 10ª parte, ou seja, a primeira parte, 10% daquilo que eles colhiam e devolver a Deus. Então perceba que o dízimo não é só questão de dinheiro, mas dos bens também, de tudo que nós possuímos. Então, durante toda essa semana, nós vamos ver sobre também as primícias. Vamos estudar sobre as primícias de todos os bens que nós possuímos, que nós temos que devolver a Deus. Para que aprendamos, ele diz ainda, para que aprendamos a temer o Senhor, seu Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 14, verso 22 e 23. Da mesma forma, Deus nos convida a obedecê-lo, a temê-lo, porque Ele é o nosso provedor. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis e provar a Deus nisso, porque Ele que nos convida a sermos fiéis e provar Ele que Ele derramará as bênçãos sobre a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, que o Senhor nos ajude a ser pessoas mais fiéis a Ti, cumprindo o pacto de devolver o que é Teu no dízimo. Que o Senhor nos ajude sendo o nosso protetor, o nosso provedor. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima Hora da Lição.